outro lugar, vai se lascar. Tô avisando que eu passei por isso. Vai se lascar. Vamos falar de Galudo ou vocês querem o Band News do Cruzeiro na área? Vamos falar de Galudo. Porque vocês são os âncoras, vocês puxam a discussão e fica mais de meia hora falando. E o Atlético vai jogar hoje, vocês estão sabendo disso? O Atlético joga hoje, você já deu a escalação logo no começo do programa. Te agradou? Vendo que o Cuca tinha pensado... Porque assim, eu acho o elenco do Atlético, quando se põe à prova nesse tipo de situação, você vê que não é um elenco que se garante tanto para utilizar a grande maioria dos reservas. Tanto é que na escalação que você deu, tem jogadores titulares, e jogadores que também vêm de uma sequência longa, de uma sequência pesada, se é para ter um controle de carga, tem alguns atletas aí que você deu a escalação, você podia até levantar novamente. Não, vamos fazer um sistema aqui então, tá? Vamos. O Valor é o narrador, eu sou o repórter. Vai, Valor. Eu sou narrador? Você é o narrador, você vai me chamar para dar a escalação do Atlético. Porra, aí você me quebrou. Mas é isso aí, tem que ser no improviso, quem sabe faz ao vivo. Bora improvisar, bora. Atlético e Caracas. Caracas e Atlético na Venezuela. Brunão, nosso narrador. O Brunão aí sim, pô. Mas se for o narrador morto, nós vamos demitir. Não. Vamos lá com Everton Guimarães, a escalação do Galão da Massa HG. Boa. Muito bem, Bruno. Muito bem, Bruna Morelli, o Atlético vai a campo com Everson, Saravia, Lianco, Vitor Hugo e Caio, Fausto Vera, Rubens e Menino, Bernard, Coelho e Rony. A escalação do técnico Cuca para o jogo de daqui a pouco contra o Caracas, 11º colocado no poderoso campeonato venezuelano. Já foi no pique, agora vai devagarinho aí. Esse o Galão da Massa para hoje, Thiago Fernandes. Eu nem escutei direito. Everson, vamos lá, Everson, Saravia, Lianco, Vitor Hugo, craque. E Caio. Tá. Fausto Vera, seu ídolo. Rubens e Menino. Aliás, Menino e Rubens. Acho que o Rubens deve jogar mais à frente. O Rubens mais à frente. Com o joelho rasgado. Bernard, ídolo do Elton. Coelho e Rony. Cara, o Bernard ser titular já não gostei. O Atlético não ganhou hoje do Caracas. Pronto. Desisti. Desisti do Bernard completamente. Lianco, Coelho e Rony também são jogadores que precisam de um descanso. De uma respirada, né? De uma respirada. Mas aí é o problema. O Atlético, o elenco hoje não dá garantia ao Cuca de ter um time forte, qualificado para ir lá e conseguir as vitórias, sem utilizar jogadores tão importantes. Da vida? Poderia. Tá vendo? Se você quer... que você falou, Lianco, Coelho e Rony. Esses três jogadores estão tendo uma sequência um pouco mais pesada. Eu tenho uns números aqui. Vamos lá. O Rony, por exemplo, tem 13 jogos no Atlético. Lembrando que ele chegou, a temporada já estava... A impressão que eu tenho é que... rodando, só para completar, e o Coelho tem 17 jogos. Então, assim, é uma sequência alta e é algo que o Valor sempre chama atenção para essa preocupação que o Atlético precisa ter. Hoje o Atlético tem 8 jogadores no departamento médico e, se não cuidar, pode ter um problema ainda maior lá na frente. Eu gostaria de ver o Atlético da forma que tá aí, com, repito, não hoje, tá? Que a gente já sabe que o Hulk não vai estar em campo, mas de acordo com essa formação que você falou, o Coelho deve jogar mais próximo ao Rony, né? Sim. Deve jogar mais próximo ao Rony. Sim, o Bernard quando seria você o fala cara... Menino, Rubens e Bernard, eu imagino... Eu também imagino. Eu tô nessa aí. Assim, eu gostaria muito de ver o Coelho em algum momento jogando mais perto do Hulk. Pra ele ter que correr menos, o Coelho tá correndo 60 km por jogo, né? E eu, inclusive, Thiago, só pra finalizar, colocaria o João Marcelo ao lado do Rony. Eu acho que esse jogador precisa de rodar em algum momento. Tá vendo? Deu opções pra pegar e descansar outros atletas. Eu vejo o Bernard centralizado nessa aí, com o Rubens à esquerda e talvez o Coelho jogando ali pelo lado direito. Não sei o que vocês imaginam. É isso. Não sei se você tem informação da disposição do time? Não tenho, mas você também está querendo demais, né? Então, a escalação já foi... Posso perguntar nada também? A escalação já foi o máximo que eu consegui aqui com a minha... Aqui, só lembrando, acho que é uma informação importante e cabe nesse assunto que a gente está falando a respeito de rodar o elenco. O Atlético vai ter 6 jogos em 19 dias. O Atlético vai percorrer 16 mil quilômetros nesse período. O Atlético passa por Caracas, por Mirassol, por Maringá, por Caxias, por Iquique,
Cansei e só ainda, de escutar, tá? Não, e ainda tem as pausas nessas viagens que tem escalas em Manaus e em Porto Alegre. E ainda o Atlético volta para Belo Horizonte para fazer jogo aqui. No caso, quando eu englobo esses 19 dias, tem um jogo dia 11 contra o Fluminense aqui em Belo Horizonte. Cansei só de escutar. É muita coisa. É muita coisa. Então você tem que ter cuidado com o seu elenco. Quando a gente fala de elenco curto, as provas vêm nesses momentos. O momento agora atual do Atlético é um momento de muita preocupação. Não só com o rendimento da equipe, mas com a capacidade física que esses atletas vão ter para pegar esse tipo de maratona. Lembrando, mais uma vez, que o elenco do Atlético está desfalcado de 8 jogadores que estão no departamento médico. Que já é um elenco curto e com limitações, você ainda perde essa pancada de jogadores aí, fica difícil, né, de armar o time. Muito difícil, muito difícil. Mas o adversário, menos mal, né? Qualquer resultado que não seja uma vitória hoje vai ser uma zebraça. O time é muito ruim, gente. Caracas é muito ruim. Então. Mesmo com o Bernard em campo, toda vez que eu leio esse nome, vou falar um negócio. Caracas, né? Não, então, mas joga no Atlético. E é o cara que vai ser responsável por criação de jogadas do Atlético. Mas eu tô falando sério, vocês estão levando na brincadeira, não, eu tô falando, mas é sério, o Bernard tá jogando nada. O Bernard enfrenta o Aparecidense. O Atlético enfrentou foi Aparecidense? Não, Tocantinópolis. Tocantinópolis. E ele não joga nada, gente. Ele não joga nada. Enfrentou o Manaus também. E ele não joga nada. É um problema. Ele entra em campo contra quem quer que seja, no Mineirão, e não joga nada. É um problema. Então, é assim, eu não consigo confiar de forma alguma nele. Então, e assim, eu acho. Posso fazer uma pergunta pra vocês? Pode. Nossa, depende. Não pode. Pra mim depende. Não, eu tô pé da vida aqui, você tá percebendo? Não, é porque os caras tão tristes. Porque a gente fala de Bernal, os caras abaixa a energia do. A gente fala muito de porque a sequência foi ele, né? pesada, né? A gente fala de oportunidades. Wallace, oportunidades. Se tem uma coisa que o Bernard não pode se queixar é de oportunidades. Não, ele Quantos jogos? O Valu falou ontem com a gente. Quantos jogos ele teve? Não, o Bernard teve 42. Você que falou 42. 42 jogos. Isso é loucura. É muita coisa. Isso é loucura. É muito complicado. A música caiu bem. Assim, eu espero que o Bernard tenha capacidade de pegar e aproveitar esse jogo contra o Caracas, que ele está sendo muito cobrado, para pegar e mostrar algo para a torcida. Ele já falou, o Breno foi muito bem ontem, anteontem, né, entrevistou ele, a gente usou durante o programa Os Donos da Bola, ele fala que ele entende, que ele ainda pode render mais. Então, se você entende que você pode render mais, Bernard, tá na hora de você pegar e mostrar algo dentro de um jogo que você tem essa chance e que o Atlético precisa muito de você. Porque, como eu já enumerei, o Atlético tem viagens longas, tem muitos jogos em 19 dias, tá sofrendo com o DM, o elenco é curto. Então, é nesse tipo de momento que um jogador tão experiente como você e que a torcida acreditou tanto, tem que fazer um bom jogo. Eu tô de acordo. E aí, se o Atlético tá, de repente, fez conta e tá com juros abusivos nesse contrato aí, chama nós, chama a Vilas Boas, chama a Solução Consultoria pra gente, porque... Recado para você, financiou um carro, uma moto, uma van, um ônibus, um caminhão, independentemente do valor, juros abusivos no lombo, né? E aí você tá podendo, porque você nunca procurou fazer uma consulta para saber se tá pagando ou não juros abusivos. Mas tudo bem, se a Solução Consultoria fizer uma consulta e descobrir se tem juros abusivos no contrato que eu já paguei, tendo quitado ou não, ou que eu esteja pagando, você pode receber de volta até 80% do que pagou ou está pagando de forma indevida. Você está entendendo a importância de fazer uma consulta, de chamar a Solução Consultoria no 99695-3077, independentemente do valor do carro, da moto, do ônibus, da van, do caminhão. Se tem financiamento, fala com a gente. Mas eu paguei ano passado, não tem problema, fala com a gente. Eu estou pagando agora, fala com a gente. E se estão ligando para você falando de busca e apreensão, não entrega, fala com a Solução Consultoria, porque você pode receber de volta até 80% que pagou, está pagando de forma indevida, e busca e apreensão não. A gente vai te ajudar. Chama aí, 99695-3077, Solução Consultoria, 99695-3077, 11h43 na hora oficial do Brasil. O grande problema de você pegar um adversário como o Caracas, você dá... É importante você dar sequência para jogadores que não vêm bem. O Bernard, o Caio, o próprio Fausto Vera, que está jogando por necessidade, que se o Atlético tivesse pelo menos mais 2 jogadores ali. Se o Franco não estivesse contundido, o Fausto Vera nem citado seria, né? Então são jogadores que
ganham oportunidades, e aí quando joga, se joga bem, ganha do Caracas hoje, a realidade volta no final de semana. Que aí quando você pega um campeonato brasileiro, um jogo de final de semana, você se surpreende. Porque a Copa Sul-Americana tem esse problema. Você faz um jogo espetacular na quarta-feira, no final de semana você pega o adversário e aí a coisa azeda. Azeda pesado. E o Atlético pega o Mirassol no sábado, dia 26, 6h30. E assim, você viu o que o Mirassol fez com o Grêmio. Como o Atlético tem essa questão da instabilidade, eu fico até um tanto quanto que eles tenham sequência e se adaptem bem, porque o Atlético vai precisar deles. Aqui, mais informações, só para eu falei dos jogos, eu não falei o nome, né, dos times que o Atlético vai jogar. O Atlético vai de sequência de Mirassol, depois depois tem o Maringá, que é o... Fora também? Maringá é Copa do Brasil? É Copa fora? do Brasil. Fora, né? Copa do Brasil, então. Copa Não, é Copa do... Eu tô pensando assim, é Copa do Brasil, joga fora ou joga dentro? Eu não lembro. Eu acho que a primeira o Atlético joga fora, ele decide em casa. Não sei, desculpa, vou ter que olhar aqui rapidinho, tá? Você tem, HG? Por favor. Depois tem Juventude e Fluminense no dia 11 aqui. Antes do Fluminense tem o Iquique, também fora. Então, olha só, o Atlético... O primeiro jogo é fora. É fora, então vamos lá. Então o Atlético pega fora Mirassol, Maringá, Juventude, depois tem Iquique, fora de casa também, e Fluminense aqui. A verdade é que o Atlético enfrenta agora os próximos 5 jogos fora de casa. Deixa eu ver. Mirassol, Maringá, Juventude... Tá esquecendo do Caracas. Caracas, é verdade. Caracas, Mirassol, Maringá, Juventude e Iquique. 5 jogos fora. fora. E aí volta a jogar em Que Belo dia? Horizonte Em só no dia 11. 11 de maio. 11 de maio. Então é isso. Então assim... 21 dias fora. É muito trampo. É batendo e voltando aqui para fazer treino e depois viagem. Então, olha a sequência que só viu o Brenão tem. Agora no final, no meio de maio. Tem que contratar mais um elemento, né? Tem que contratar o Breno vai fazer as participações por vídeo, verdade. Agora que eu pensei também, a gente só vai ver o Brenão daqui 20 dias, pô. Verdade. Tá te vendo lá, tá lá em Caracas te assistindo. Tá acompanhando a gente. Ontem me mandou mensagem. Tem YouTube? Querendo discutir comigo via WhatsApp. Sério? Mas é assim, ele me ligou hoje, meu, assim pra conversar comigo, cara. Ele falando pra cacete, eu tendo que treinar. Falei, eu tô indo treinar, cacete. Olha aqui, falando em treinamento, o Careca Hernandes tá aqui, ó. Gabigol no México e Mikael no Cruzeiro procede, cara. Não tem essa informação. Mikael ou Michael no Cruzeiro. Mikael, o Galvão chamou ele escreveu certo, eu que li errado. Mas aqui, Gabigol então no vamos México, lá. Mikael. Galvão Bueno chamou ele de Michael. Não, na verdade ele escreveu Michael. Depois Michael Jackson. Mas é Michael. O Michael... Não tem essa informação. Mas o Michael não encaixa no que vocês falaram. Não, ele tá perguntando... Se o Cruzeiro tá procurando um cara tipo o... Como é que chama? Rinestrosa? Não é que o Cruzeiro tá procurando. Eu falei que o perfil... Se o Cruzeiro tá procurando um cara tipo o Rinestrosa... Não é o Michael. Não é o Michael. O Michael não tem nem um pouco de perfil. Não, e eu não tenho nenhuma informação de Michael no Cruzeiro. Você tem, Valor? Não. Então... mais uma aqui. Vou te falar depois no off quem pode te ajudar nessa do 3 Michael. no Peralta é caro, mas 7 no Christian. O Christian tá jogando. O Christian é titular. Avisa pra pessoa aí que o Christian não foi isso tudo, não. Avisa o pra ele foi que 3 milhões e meio de dólares. Avisa pra ele que o Christian é titular e quando tirou o Christian no meio campo do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino. Mas o Lucas Silva, hein? Quem diria, hein? O Lucas Silva que chegou em 23, hoje todo mundo olha pro campo e fala assim, nossa, se o Lucas Silva não jogar, o Cruzeiro tá complicado. Baseado nos últimos 3 jogos, tá? A gente não sabe o que vai, vai ser daqui a 30 dias. 3 jogos já te fazem... E você fala de... Não, eu tô falando de melhoras, não, mas sinais você tem razão, melhores. eu também... eu já pedi desculpa hoje pra um amigo do Lucas Silva que eu conheço. Pessoal, fala com ele que eu tô pedindo desculpa. Pois mas muita gente... bastante. Mas tinha muita gente aposentando o Lucas Silva. E sabe o que é interessante? Aposentando não, mas achando que não se via no Cruzeiro. O Lucas Silva é um jogador intenso. O Lucas Silva é um jogador intenso? Não. Mas ele é comprometido, né? Com o que tem que fazer dentro de campo. Então, beleza. Muito. Obediente taticamente. Entendeu o recado aí, irmão? Foi pra você. Bem obediente. Eu não vou dar... Falo no off. O Ricardo Santiago mandou 5 euritos. Olha. Caramba, o euro tá R$125. O Everton Guimarães, grande Magu, meu apelido, Mr. Magu. Então ele te conhece. Ricardo Santiago, filho da Áurea, que comprou a casa da tua mãe lá no Pombal. Olha, abraço aqui da delícia. França. Ô, Ricardo, que legal, cara. Deixa eu ver se eu lembro de você, Como Ricardo. que as pessoas dão uma
progredida, depois morando ali no Pombal, ali, até pro... Ricardo. A Áurea comprou a casa da minha mãe lá em 1990. Uma casa de sorte, hein? Eu acho. Casa que deu sorte, né? Rua Padre Raul Silva, 180. Grande Pombas. Morava lá no Pombas. Pombas. Abraço aí, viu, Ricardão? Obrigado pela mensagem. Espero que a família toda esteja bem. Lamentavelmente, minha querida mãe já não está mais entre nós. Abraço da turma do Nitera também, que com certeza você teve muito medo de passar ali pela ponte do Nitera. Todo mundo tinha. Lógico. Geraldão, lembra do Geraldão? Que isso. O que era o Geraldão? Pode falar nesse horário? Não, melhor não. Passava no Geraldão, tinha medo de passar ali. E o Gabiró, toca do Gabi. Toca do Gabi. Lá do pai do Kaká. O Bernardo é banco até do comercial, onde começou. Tá dizendo não, Samuel Felipe. Eu joguei lá também, não dava. Ele sobrava muito. Mas muito. Ô, meus queridos, a Larissa de Oliveira que tá aí no trânsito. Então vamos girar o trânsito. Daqui a pouco a gente volta com mais Band News na área. O Thiago Fernandes tá apurando uma informação importante aqui. Daqui a pouco você fica sabendo do que se trata. Rapidinho, até já. Seu caminho. Mais uma vez, bom dia para você que dirige com a Band News. Eu falo da BR-040 em direção ao Rio de Janeiro, na passagem pelo quilômetro 556 em Nova Lima, logo depois do Jardim Canadá, um pouco à frente, tem manutenção com um pequeno trecho de lentidão. No sentido contrário, vindo para a capital, BR-040 agora com trânsito livre, na sequência 356, Nossa Senhora do Carmo sem grandes dificuldades para quem sai do Trevo do Belvedere em direção a Savassi, e também na Raja Gabalha agora, trânsito flui tranquilamente. Atenção, o Café Bar Escola Senac chegou ao Sesc Palladium. Venha conhecer o seu novo ponto de encontro da arte com a gastronomia. Esperamos você! Você ouve Band News na área Minas. Nada como um chopp cremoso e gelado para deixar qualquer momento ainda melhor. No happy hour com os amigos, no churrasquinho ou na resenha, depois do futebol com a galera ou assistindo aquele joguinho e saboreando seu petisco favorito. Chopp Ecobir é cremoso, equilibrado e refrescante na medida certa. Se tem futebol, tem Chopp Ecobir. Encontre o seu no ponto de venda mais próximo. Tem na rede BH, tem na rede ABC. Se tem futebol, tem Chopp Ecobir. A sociedade avança e com a modernidade, novos desafios surgem em todas as áreas. A Band News FM vai mostrar as novas tecnologias que estão sendo usadas para o combate à criminalidade e que também aproximam ainda mais os mineiros às forças de segurança. Dias 28, 29 e 30 de abril, nos jornais Band News Minas, primeira e segunda edições, fique ligado. Série especial Segurança. Oferecimento Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Atenção! A CNPJ Week Volks Vale Mais, sucesso de vendas, foi prorrogada. Agora, você tem até o dia 30 de abril para aproveitar as condições imperdíveis e sair de Volks Zero com vantagens exclusivas a partir de apenas uma unidade. Confira! Saveiro Robust, cabine simples com mais de 20 mil de desconto. Polo Trek a partir de 84.990. Você nunca viu nada igual. Vá até uma Volks da Grande BH que ainda dá tempo. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você ouve Band News na área Minas. De volta, minha gente, volta com o Band News na área para falar de... Bom, presta atenção que esse recado é importante e ainda bem, né, que daqui da Band News está saindo muita gente interessada porque a FBR Incorporadora e a Engecapo Engenharia lançam o UOL Funcionários para você morar com inovação ou investir com muita rentabilidade. São estúdios de até 49 metros quadrados, porém com varanda, plantas flexíveis que te permitem inclusive unir duas unidades. Se você comprar dois, né, então você pega um de 49, 98 metros quadrados, né, tem um aplicativo, é House ou House? Depois você vê pra mim, ô Brunão. A minha filha, House mesmo, né? House. Que oferece serviços práticos ali, você compra pelo... Eu utilizo, inclusive, quando eu vou a São Paulo. É legal, né? Bom pra caramba. Muito legal esse aplicativo House, que oferece serviços práticos pro dia a dia. O UOL tem lazer no rooftop, fica a poucos passos da Savassi,
ali na Aimorés, entre Alagoas e Pernambuco, tudo para você curtir Belo Horizonte lá de cima ou ir e vir pela cidade com facilidade. Olha o lugar do Walk, hein? Na Aimorés, entre Alagoas e Pernambuco, é no coração da Savassi. Então viva ou invista no Walk Funcionários, esteja a um passo realmente, sempre a um passo à frente. E você pode fazer contato, inclusive tem um WhatsApp aqui para você interessado, pode comprar um ou comprar dois, as plantas são flexíveis, pode juntar os dois aí. E o WhatsApp para você falar agora é o 931, que é o código, né? Então 97160-1006, 97160-1006. Então vou repetir, 97160-1006. Eu falei de Walk, eu falei de FBR Incorporadora e Engecapo Engenharia. Senhoras e senhores... Aqui, posso mandar um abraço para um ouvinte muito especial? Por favor. Rodrigo Fuscaldi, tá acompanhando a gente, tá mandando um abração para cada um. Beijo, Fuscaldi. Beijo, Fusca. Tremendo de um gente fina. Tremendo de um gente fina. Isso é bom. Eu tenho aqui o ganhador da nossa promoção Prata da Casa. E aí é pingente, com o escudo do seu time do coração, com a correntinha em prata 925. E o ganhador é o Felipe Vieira Justo. Felipe Vieira Justo acertou aqui, né? A gente fez a pergunta e aí 4-0 para o Atlético. Então, o final de telefone do Felipe é o 4091. Nossa produção vai entrar em contato. Toda quarta-feira tem promoção Prata da Casa, presente da Nobre Joias, em parceria com o Band News na área. Então sempre, esses pingentes, aliás, se você quiser ter acesso aos produtos oficiais, esses pingentes, baita de um presente, hein? Então você acessa noblejoias.com.br, toda quarta-feira tem promoção por aqui. Apurou a informação aí ou você vai deixar para donos da bola? Fica para os donos da bola. Então tudo bem, daqui a pouco então o Thiago conta e a gente vai para o palpitômetro agora e tem vinheta do palpitômetro. Palpitômetro. Ai, papai, vamos lá então com os palpites para esta quarta-feira de... Aliás, vocês viram o Inter ontem, 3-0, tava perdendo, buscou empate, quase vira, hein? Quase jogão, vira. hein? Quem entrou em campo ontem que você se emocionou? Eduardo. Você sabe que eu tomei... Vargas. Você sabe que eu tomei um susto quando eu liguei a televisão? Eu tava numa reunião tarde pra cacete, e aí liguei a televisão. Tinha 15 minutos de jogo, 2-0 pro Nacional. 15 minutos do primeiro tempo, 2-0 pro Nacional. Aí eu falei, caraca. Já era. Caraca, hoje. Não, falei, boa. Você sabe que tem uma coisa que me chama a atenção. Eu tava até eu recebi uma mensagem que eu perdi essa. Aliás, não, tá aqui. Quem que mandou uma... Deixa eu achar aqui a mensagem. Foi você, Brunão. Jardim foi outra contratação erradíssima. O Renato, com esse elenco do Cruzeiro, ele tá com um time com muito menos elenco que o Cruzeiro, adaptou o elenco e tá invicto. Legal. Depois invicto. E eu vou te dizer que com tudo isso que você está dizendo, com o Renato, invicto e tal, e o Cruzeiro, crise, o Cruzeiro tem 3 pontos atrás do Fluminense na tabela. Então, pera lá, né? Pera lá. Alto lá. Estudiantes e Botafogo, vai azedar a garapa do Botafogo. Pode escrever aí. 1-1. Pra você, Valuzeiro. 1-0 Estudiantes. Você, Thiagueira? Acompanho o Valor, 1-0 Estudiantes. Eu vou de 2-1 Estudiantes. Libertad e São Paulo. São Paulo nessa tiriça que tá. 1-0 Libertad. Eu vou de... É um bom resultado, 1-0 Libertad. Você, Valuzeiro? 3-1 Libertad. 3-1 São Paulo, perdão. 3-1 São Paulo. São Paulo, surpreendente. Você, Thiago, você que é um grande São Paulino. São Paulo 1, Libertad 0. Atlético Bucaramanga e Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza não vai surpreender, não. Ele ganha o jogo do Bucaramanga e ganha por 2-1. O Bucaramanga ganhou do Racing. Lá em Avejaneira. O Racing começou a dar uma azedada também, não deu não? Não, é o líder. Jogou mal, é o líder jogou da mal chave, nesse jogo lá, né? Jogou mal. Aliás, foi uma rodada foi surpresa. 1-1. Não, pode o Fortaleza 2-1, pode vem comigo. Bucaramanga 2, Fortaleza 0. O quê? E você? Fortaleza 1-0. Agora, pela Sul-Americana, Caracas e Atlético. Você tá otimista mesmo? Eu tô achando que você não tá otimista, não. Eu te conheço. Pois é. Você quer que eu fale o que eu penso ou o que vai... O que você pensa? O que eu penso? 1-1. Você, Valor? 2-0 Atlético. Você, Thiago? Atlético 3, Caracas 0. Acho que vai ser um 2-1 Atlético, assim.
Sem menor... Na bacia das almas. Vai. Sabe aquele golzinho? Lá no Sul eles falam gol de... Sabe aquele gol de xiripa? Isso. Aqui a gente fala, vem gol cagado. Porque eu não queria usar, porque senão a Sinine xinga. Não, mas essa pode, não pode não. Não sei. Isso eu vou saber agora. A porta todo pode dia, abrir. Todo dia o Elton solta uma boa. Só União Espanhola e Fluminense. O Fluminense tá focado no Brasileirão, hein? Já empatou e já começaram as desculpas, né, pra arbitragem. Pois é. 4x1 União Espanhola. Ele usou do Steve Wonder de novo. Como tem o Renato Gaúcho nesse time aí, é 2x0 pro Fluminense. Você pode ir 1x1 seco. 2x0 pro Flu. Tá comigo, né? Renato é o maior, irmão. Vitória e Cerro Lago do Uruguai. Você pode ir Vitória 3x0. 2x0. 3x0. É no Barradão? Barradão, fora o show. Chama, Samu. 1x1. 1x0 Vitória. Lá na Bahia, você torce pra quem? Eu não consigo. Depois que eu escutei a torcida do Bahia cantar aquela... O Thiago é que é personagem. Eu vou. No Pará, você torce pra quem? Pro Paysandu. Vamos embora, meu povo. Vamos embora, meu povo. Amanhã a gente tá de volta em 1 hora. Tem donos da bola na tela da Band. Um abraço. Você ouviu Band News na área Minas. Preços. Compre direto em pressolândia.com.br.